Olá, meus amados irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Nilson Lacerda, sou pastor de evangelismo e missões da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Quero, nesta manhã, compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, apenas o verso 31, que nos diz o seguinte: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ao olharmos para o texto sagrado da Palavra de Deus, eu quero pensar por alguns instantes com os irmãos que tem promessa de salvação para a sua casa. O texto nos diz isso: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas foram presos por servir a Jesus e porque Paulo ele repreendeu um espírito de adivinhação de uma moça. Nós podemos ver isso nos versos 18 e 19 do capítulo 16 de Atos. Paulo estava incomodado com aquela situação. Então Paulo ele repreende esse espírito lá no verso 18: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Isso incomodou aqueles senhores que eram donos, por assim dizer, desta moça. Porque essa moça trazia lucro, trazia rendimento para eles. Então Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas, além de ser presos, eles apanharam. Está isso no verso 22. Paulo e Silas, eles foram açoitados. Apanhou por amor a Jesus. Foi preso por amor a Jesus. Eu fico pensando como nós reagiríamos diante de uma situação desta. Estamos prontos, se for o caso, a ser preso por amor a Jesus, a sofrer açoites por amor a Jesus? Qual é a nossa reação? Eu fico olhando, estamos algumas pessoas de quarentena em casa e elas já sofrem porque estão dentro de casa. Imagine se estivessem então dentro de uma cela, sofrendo ali por amor a Jesus. Mesmo presos, com toda a segurança, o texto nos diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas não desfaleceram, mas eles mantiveram a fé em Jesus. O texto diz que eles oravam e que eles cantavam louvores a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos manter uma vida de oração, manter uma vida regrada com a palavra de Deus, regrada com oração, manter uma vida louvando ao Senhor. Em todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. Quer a situação esteja boa ou não, louvemos ao Senhor. Está no verso 25 do texto que nós lemos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas não ficou lá murmurando: olha, tá vendo, Silas? Olha o que aconteceu com a gente, nós estamos presos. Pelo contrário, Paulo e Silas estavam dando testemunho para as outras pessoas que estavam ali na mesma situação que eles, presos. Mas eles estavam testemunhando da graça maravilhosa de Jesus na vida deles. O fato de orar e cantar louvores estavam ali enaltecendo o nome de Deus. E aquelas pessoas ouviram. E o texto vai dizer também que veio um grande terremoto. O texto nos diz que houve tamanho terremoto que as portas da prisão elas se abriram. O fato de estarem louvando, Deus então providenciou o escape. Não a fuga,
mas o escape, que as portas da prisão elas se abriram. Detalhe, não houve rebelião, não houve fuga em massa. Todos aqueles que estavam ali presos, eles permaneceram no lugar onde eles estavam. Por que isso? Porque eles haviam ouvido de Paulo e Silas que certamente eles teriam que pagar por aquilo que eles fizeram. Eles cantavam, eles oravam e testemunhavam. E aquelas pessoas ficaram ali. Elas não foram embora. O carcereiro, ele estava dormindo, talvez até com o som dos louvores de Paulo e Silas. O carcereiro acabou dormindo, mas ao ver as portas abertas, ele então ele já ia se suicidar. Ele ia tirar a própria vida, pensando que, pronto, foi todo mundo embora, fugiu. E agora? O que eu vou fazer? Mas o texto vai nos dizer lá no verso 27, que ele estava dormindo, despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, ele ia suicidar-se. No verso 28, Paulo bradou em alta voz: não te faças nada, porque todos nós estamos aqui. Isso foi um alívio para o carcereiro, saber que ninguém havia fugido. Que situação! A princípio de desespero, mas depois de alívio, porque todos estavam ali, ninguém foi embora, ninguém fugiu. Como eu disse, tem promessa de salvação para você e para sua família. No verso 31, o carcereiro, ele cuidou das feridas, das marcas, dos açoites que Paulo e Silas haviam levado. Então ele pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E a resposta está aqui no verso 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É tempo de salvação. É tempo de encontro com Cristo. Eu tenho dito que após esta pandemia, nós teremos uma grande colheita de vidas para Jesus. Por quê? Os templos estão com as portas fechadas, mas na nossa casa está uma agência do reino de Deus. Na sua casa está funcionando uma agência do reino de Deus. Monte Oreb está espalhada por diversos bairros de São Paulo, aonde nós temos cultuado o Senhor e os nossos vizinhos têm ouvido o que Deus tem feito nas nossas vidas. Têm ouvido aquilo que Deus pode fazer na vida deles. Por isso tem promessa de salvação para a sua casa. Na Bíblia existem vários exemplos de pessoas que se renderam a Cristo com toda a sua família. Pois quando uma pessoa da família aceitava uma determinada religião, toda a família era envolvida. Ou seja, uma pessoa apenas. Todo o restante da família acompanhava aquela pessoa. E nós temos alguns exemplos. Atos capítulo 2, versos 37, 38 e 39. No discurso de Pedro, houve ali grande conversão, muitas conversões, milhares de conversões, e famílias inteiras foram agregadas à igreja do Senhor. Famílias inteiras, entre pai, mãe, irmãos, todos se renderam aos pés de Cristo. Nós temos ainda um outro exemplo, Atos capítulo 10, os versos 7 e 8, e depois os versos 24 e 48. Quando o centurião Cornélio,
mandou 2 dos seus empregados e um soldado piedoso ir até Jope e levassem Pedro com eles. O texto vai nos dizer que Cornélio esperava por Pedro com seus parentes e seus amigos íntimos. Eles estavam ali ansiosos por ouvir o que Pedro tinha a lhes dizer a respeito de Jesus. Você já parou para pensar quantas oportunidades nós temos perdido quando nós deixamos de convidar um amigo nosso para ir à igreja, quando nós deixamos de convidar um parente nosso para ir à igreja, quando nós deixamos de falar do amor de Cristo a estas pessoas? Cornélio, ele convidou os seus parentes e os seus amigos íntimos. Quem são os seus amigos íntimos? São todos servos do Senhor? Certamente não. Certamente você tem alguns amigos que não são de Jesus e que você precisa falar da graça salvadora para eles. E o texto no verso 48 vai dizer: eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Quando Pedro então falou da ressurreição de Jesus, da transformação que Cristo faz, todos ali foram batizados em nome de Jesus. Famílias inteiras dos parentes e dos amigos íntimos de Cornélio, famílias inteiras se renderam a Cristo. E ainda em Atos 16, verso 15, Lídia, ao ouvir a respeito de Jesus, o Senhor lhe abriu o coração. O texto diz que Lídia era uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, quando Paulo falou de Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Senhor, abriu o coração, abriu o entendimento de Lídia. E ela então se rendeu aos pés de Cristo. E ela foi batizada juntamente com toda a sua família. E ela convida Paulo para estar na casa dela. Há uma versão que diz: olha, se vocês acreditam de fato que eu tenho Jesus, vão à minha casa, fiquem na minha casa. Além de aceitar a Jesus com toda a sua família, Lídia, ela foi uma hospedeira do missionário, do pregador da palavra de Deus. Ela foi um hospedeiro que levou Paulo para sua casa. Fica lá em casa, descansa lá em casa, faz as refeições lá em casa, mas fica na minha casa. Não perca a esperança. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias pesados, dias sombrios, não perca a esperança, porque a promessa de salvação vai se cumprir na sua casa. Vai se cumprir, porque Deus não vai falhar. Deus não vai desistir de você, nem da sua família. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. A sua família vai ser alcançada para Jesus. Tem promessa de salvação. A sua família vai se render aos pés de Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Não desista. Creia. Aguarde no Senhor. No Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor, e no tempo certo, a sua família vai se render aos pés de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor cuide da sua vida, que Ele possa estar com você a cada instante da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, contribua com este ministério. Que Deus te abençoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto